Então, muito bem, vamos lá, pessoal. Antes de falar especificamente dos transtornos de ansiedade, eu vou falar um pouco sobre a visão que a gente tem de uma ansiedade normal. A gente sabe que a ideia, né, essa sensação de ansiedade é algo que não acontece, né, de agora. É uma coisa que provavelmente a gente herdou dos nossos ancestrais. É como se a ansiedade fosse uma espécie de reflexo, de noção de continuar vivo, né? Então, provavelmente a gente traz essas características herdadas de pessoas que precisavam sobreviver, precisavam estar dormindo num local seguro, se proteger de algum predador ou algo do gênero. Então, a ansiedade tem muito a ver com essa sobrevivência, né? Essa proteção, esse medo, essa preocupação do que está por vir, do futuro, né? Só que a gente acabou mudando, né? A gente hoje está num mundo moderno e os motivos pelos quais a gente fica ansioso são diferentes dos que eu citei, né? Hoje a gente está numa sociedade que muitas vezes acaba pressionando a gente por um certo desempenho, isso acaba gerando uma ansiedade. É muito comum a gente pegar, por exemplo, paciente que fica muito ansioso por questões do trabalho, do relacionamento, questão financeira, etc. Então, a definição de ansiedade normal é justamente essa, né? Uma sensação difusa, desagradável e às vezes vaga, de apreensão, que é muito comum ser acompanhado por sintomas físicos, a gente chama esses sintomas de sintomas autonômicos. E quais são as manifestações mais comuns? Isso acontece na ansiedade normal, mas também na ansiedade patológica, em maior grau. Eu costumo dizer assim para os pacientes que a ansiedade pode dar tudo que é possível no seu corpo. Então, desde diarreia, vertigem, sudorese, reflexo aumentado, palpitação, dilatação, inquietação, síncope, taquicardia, parestesia, tremor, e a lista segue por aí. Ou seja, manifestações mais periféricas. Esse gráfico aqui, ele fala um pouco mais sobre a ideia de ansiedade patológica dentro daquele contexto que eu estava falando, do contexto atual, dessa modernidade. Então, o que ele tenta representar aqui, né? Ele tenta representar em um eixo o desempenho e a excitação, que a gente pode também ver como um sintoma de ansiedade, nessa hiperexcitação, nessa ativação. Então, à medida que a gente está, por exemplo, se preparando para fazer uma prova, é importante que a gente tenha uma certa excitação, um aumento maior por aquele tema, por aquela questão, um interesse maior. Porém, conforme essa curva vai subindo, a gente vai chegar numa excitação ideal, né, num desempenho melhor, porém, a partir de um certo ponto, essa excitação ela começa a cair, gerar um prejuízo para o indivíduo, ou seja, ele vai ter o desempenho comprometido por conta dessa excitação exagerada. E é justamente a ideia de prejuízo que faz a ansiedade ser patológica. Quer dizer, como é que a gente consegue definir se o indivíduo tem uma ansiedade normal de uma patológica? Isso se aplica não só para os transtornos de ansiedade, mas para outros transtornos mentais. Então, existe uma linha em que, a partir daquele momento, se ele passa dessa linha, isso vai ser patológico. E qual que é o critério que a gente usa para isso? Eu gosto de pensar na ideia de o paciente ter um sofrimento subjetivo muito grande ou um prejuízo por conta daquilo. A gente falou do prejuízo do desempenho, né? Pode ser numa prova, pode ser numa reunião, pode ser em até preparar uma aula, mas em outras situações também. Quer dizer, isso vai atrapalhar em qualquer esfera da vida do indivíduo, no trabalho, no relacionamento e assim por diante. Então, quer dizer, objetivamente, aquilo vai trazer um prejuízo para ele, vai atrapalhar a qualidade de vida desse paciente. E é isso que a gente vai ver mais para frente, um parâmetro para a gente poder avaliar se o paciente teve uma resposta ou não ao tratamento dos transtornos de ansiedade. Quais são eles? Falar de transtorno de ansiedade de separação, que é uma condição relacionada mais ao público infantil, ao mutismo seletivo também para essa faixa etária, fobias específicas, avião, altura, inseto, agulha, coisas do gênero, ansiedade social, agorafobia e transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento.